Beleza, vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Live 20, se eu não perdi a contagem, pelo menos as que eu faço, né? Que o Uli tem a contagem dele também. Turma, belo dia hoje, né? Para o Ibov, para quem está comprado, pelo menos. Eu destaquei aqui algumas coisas para trazer para vocês, antes de falar qualquer outra coisa. O meu principal destaque hoje é para o volume, tá? Volume do Ibov. O Ibov subiu hoje, fechou aí com 4,46 o índice, né? O Ibov mesmo deve ter sido um pouquinho menos. Deixa eu ver aqui certinho. Mas com um volume muito bom, que a gente não via há um tempo. O Ibov fechou 4,29 de alta, tá? Nos 106, 200 e quebrado. E o índice ficou o ano inteiro negociando entre 20 e 25 bi, né, de volume, e no ano passado, até o meio do ano, né, até aquela crise lá dos precatórios, negociava entre 30 e 35. E hoje, especificamente, voltou a negociar acima dos 30, né, 32 e alto bilhões de volume. Isso é bom, porque subir sem volume não passa muita credibilidade ali, né? Quando sobe com bastante volume, é legal. Assim como quando cai com volume, né? Isso reforça a convicção no movimento, geralmente. Tá joia? Então fica esse destaque positivo para a volta do volume, vamos dizer assim, né? Volta do interesse pela Bolsa Brasileira, pelo menos a princípio, né? Pelo menos no primeiro momento. O principal driver foi essa divulgação que a gente teve do IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que veio abaixo do consenso, abaixo do esperado, né? Isso é bom, sinal que o dado de inflação veio aquém, né? Veio mais baixo. E aí isso impulsiona uma nova expectativa por um movimento de queda de juro. E a gente sabe, né, que o juro, quanto mais baixo, melhor para os ativos de risco, né? Porque o juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? O IPCA, resumindo, né, veio com 4,66 no acumulado de 12 meses, isso é bom, porque estava em 5 e alto, tá? E além disso, teve uma carta do Haddad para o FMI, né, dando um sinal ali de que ele vai se comprometer, de que o governo vai se comprometer com algum controle de gastos, né? Então, por mais que esse arcabouço fiscal, a gente discutiu muito isso semana passada, né? Esse arcabouço fiscal veio focado muito na receita, né, na arrecadação, imposto, reforma tributária, etc., e pouco focado no gasto, que é meio que o oposto do que era o antigo teto de gastos, né, que era focado no gasto, né? O Haddad faz um sinal hoje, a turma do FMI, sinalizando algum controle de gastos, tá? Assim, eu acredito que depois do que a gente viu hoje, deveria ser uma semana positiva, né? Se não tiver nenhuma tragédia, ninguém falar nenhuma bobagem muito grande, não tiver nada muito relevante, eu acredito que isso vai marcar aí uma retomada do Ibov, pelo menos até a casa ali dos 108, 110 mil pontos. Não estou falando que a gente vai voltar para o bull market, não é nada disso. É só que, pô, não vai cair para sempre, né? O índice chegou a beijar os 96 mil pontos lá, depois até recuperou um pouquinho, voltou a cair, né? E agora um movimento de alta mais consistente, pelo menos no dia de hoje. As únicas coisas que podem, assim, atrapalhar um pouco é que amanhã sai IPC, né, Índice de Preço ao Consumidor, e ata do FONC lá nos Estados Unidos. E na quinta-feira sai o Índice de Preço ao Produtor, o IPP. Se esses dados vierem muito ruins, muito fora do esperado, pode ser que dê uma chacoalhada aqui, até porque subiu bastante hoje também, então movimentos de correção são mais que normais, né? As árvores não crescem até os céus. Mas é, eu achei que foi um dia muito positivo, né, especialmente para as posições compradas que a gente tem na sala, Bradesco e a trava de Bova. A trava de Bova, inclusive, voltou a passar na zona de lucro hoje, ao longo do dia. Dependendo do preço que você montou, né? No meu controle aqui, a gente entrou a 1,25, a sala, né? Então, hoje, eu vou até projetar a tela aqui, e já começando a falar brevemente de papéis, né? Vamos lá. Agora que mais gente já entrou também, fica melhor. Vamos lá. Ó, dia full verde, né? Só teve BIF caindo hoje, né? Minerva caiu 1,29. E o outro papel que fechou em queda aqui foi uma queda praticamente inexpressiva, né? Foi Taesa, caiu 0,03. E aí a gente teve vários papéis com altas muito expressivas, né? Vale subir 5, Bradesco 5,20, próprio Itaú, Lojas Renner, Petrobras. Nossa, o que eu tô com ódio dessa Petrobras não é sacanagem, não. Cara, pô, aquela opção lá que violinou a gente ia ter passado 60% de lucro hoje. Mas o maravilhoso, né, o abençoado do ministro de Minas deu aquele recado patético, né, falando que ia ter controle de preço e tudo mais.
Depois o presidente desmentiu o cara, né? O próprio Lula no dia seguinte veio desmentir o cara, mas a gente já tinha estopado a posição, enfim. Show de horrores, né? Show de horrores. E, enfim, por isso que é melhor ir lá para a China. Deixa eles irem lá para a China, irmão, que pelo menos eles ficam quietos, não atrapalha, entendeu? Ao invés de, pô, os caras ficam dando cabeçada, atrapalha todo mundo. Mas, enfim, erro nosso aqui. E, enfim, se pudesse voltar atrás, né? A análise estava certa e a gente foi traído pela boca grande aí do governo. Mas voltando, o que eu ia mostrar era isso daqui, a trava de BOVA. A gente tem BOVA D91 comprado, né? Então chegou a bater 1,66 na máxima. A gente tem D78 vendido. Então, na máxima 0,33. Então, 1,66 menos 0,33, na máxima ela chegou a negociar a 1,33, né? Ou seja, do 1,25 que a gente pagou para montar, se a gente tivesse desmontado hoje na máxima, a gente ia ter tido aí 8 centavos de lucro, né? Então, assim, uma posição que ficou aí há vários e vários dias no negativo e hoje com essa alta bem expressiva volta a passar na zona de lucro, tá? Eu sei que tem gente que montou muito mais barato que isso, pagou 70 centavos, 80 centavos, então já deve estar com um lucro interessante. Agora eu acho que não faz mais tanto sentido, mas alguns dias atrás até me perguntaram se fazia sentido recomprar essa D78 vendida, porque ela estava negociando a 10 centavos, 11 centavos. Eu até falei que sim, tá? Não dei essa recomendação oficialmente na sala, mas quem fez isso se deu ainda melhor, tá joia? Pessoal falando de Magalu. Cara, Magalu, o problema aqui é que criaram meio que um factoide de que ia ter como é que chama? Que ia ter na reforma tributária coisas novas que iam penalizar essas varejistas, né? Então, ao longo da semana passada, elas até sofreram um pouco, a Arezzo especialmente, Magalu, e aí hoje já deram a entender que não vai ter isso, né? Que não vai prejudicar o varejo local, não vai ter novos impostos em cima de quem já está aqui, só vai ter tributação em cima de quem hoje não paga nenhum imposto, né? E aí tudo isso somado a esse ambiente propenso a acreditar que vai ter corte no juro, aí Magalu voou hoje, né? Então, enfim, erramos essa também, a princípio, né? Acho muito difícil que isso aqui corrija a tempo. Banco do Brasil, que é a outra que a gente tem aberta na sala, é que subiu bem menos do que os pares, né? Você vê que Bradesco subiu 5, Banco do Brasil subiu 2, BTG subiu 8, Itaú subiu 3,5, se não me engano. Estou olhando aqui no cantinho para quem não está acompanhando, tá? Mas, de novo, né? Não adianta, a gente precisa que caia, não adianta subir menos que os outros, a gente precisa que caia, tá? Mas num dia como esse, que a bolsa inteira subiu, ia ser muito difícil o Banco do Brasil ficar para trás, né? É uma blue chip. Tem muita gente que faz investimento passivo no Brasil, né? Então o cara investe no ETF, no BOVA, e aí entra dinheiro em todas as ações que compõem o índice, né? Então, é um dia ruim para essas posições vendidas nossas, Magalu e Banco do Brasil. Magalu, acho que é a que está bem difícil mesmo, praticamente impossível agora. Não acho que vale a pena estopar, tá 3 centavos, 2 centavos. Isso aqui, para mim, não faz sentido estopar nesses preços, tá? É, Diferente do que foi Petrobras, né? Do jeito que foi naquele dia, se realmente tivesse continuado caindo, acho que fazia sentido a gente ter estopado. Porque realmente a notícia saiu num dia, foi desmentida no outro, e ficou aquele vai, não vai, né? E aí depois o papel retomou o movimento que originalmente a gente acreditava que ele ia fazer, que era o de alta. Enfim, não vou ficar remoendo, já foi. BOVA, tá? Voltando no BOVA. Eu queria muito que isso aqui fosse lá na média de 200 aqui, para a gente poder encerrar a trava, né? Com um lucro legal aí, vai dar uns 30, 40% se for realmente lá, beleza? E Bradesco, eu acredito que isso aqui não vai chegar nos 14 e... qual que é a opção? É a P154 que a gente está vendido. Então, a gente está vendido em BBDC P154. Ou seja, 14,83 nosso strike da venda, tá? Então, não adianta olhar a opção, tem que olhar a ação. 14,83, a gente está falando aí, o Bradesco fechou na máxima, né? Que coisa maravilhosa. 14,83, a gente está falando de mais uns 7% aí. 6 a 7% de alta. E essa opção vence no dia 18, se não me engano. Deixa eu abrir o calendário aqui. Dia 20, que é quinta-feira, né? Então, temos aí mais 3 ou 4 pregões para subir 7%. Dá para acontecer, tá? Mas é bem provável que a gente precise fazer uma nova rolagem aqui ainda, tá bom? Mas pelo menos vai ser uma rolagem positiva se tudo der certo. Se tudo continuar como está, vai ser uma rolagem positiva, né? Então, a gente vai desmontar essa estrutura atual
pagando menos do que a gente recebeu na montagem, ou seja, no lucro, e a gente vai fazer uma rolagem recebendo dinheiro novo na hora que formos para o vencimento seguinte, tá? A gente deve fazer na terça-feira, tá? Não vou deixar fazer em cima da hora, a gente deve fazer ou segunda ou terça que vem, só avisando vocês aqui, tá joia? E acho que foram, né? São essas 4 posições que a gente tem abertas hoje na sala, tá? Eu não abri nada hoje, porque nesses dias, assim, a gente é bem que tem que esperar para ver como que vai terminar, né? Porque um dia é muito doido. Teve ativo que, puta, abriu subindo 2, fechou subindo 10, né? Então, tem que ter um pouco de calma também, até para a gente ver também se vai realmente estabilizar o movimento. É o que eu acredito que vai acontecer, mas como eu falei, tem 2 dados importantes para sair amanhã, na verdade, um amanhã, né, que é o IPC lá nos Estados Unidos, o outro na quinta, que é o IPP, e amanhã sai a ata do FONC também. A ata do FONC é importante porque já teve a subida de 0,25 no juro lá na semana passada, mas eles vão sinalizar o que vai acontecer na próxima, né? Então é bem provável que, se nada mudar, né, que suba mais 0,25 e pare, tá? Por lá. Então, se realmente for essa sinalização, é bom, porque para de ter alta de juro lá, e lá é a matriz, como a gente sempre fala, né? Aqui nada mais faz do que refletir o que acontece lá, tá bom? Então vamos para as dúvidas aqui, turma. Eu já falei bastante, acho que já deu o panorama geral aqui do que está acontecendo, do que a gente enxerga, pelo menos, né? As posições em abertas também. E a gente pode falar de finalmente começar a tirar dúvida. Deixa eu ver o que passou no chat aqui enquanto isso. Fabiano perguntando aqui, Clean, Copom pode atrapalhar ou ajudar? Eu acho que agora vai só ajudar, tá? Porque o que deve acontecer é que vai ter uma baixada no tom da turma do Copom, né? Porque a grande preocupação do Banco Central, do Campos Neto, da equipe dele, era com a inflação. Quando a gente tem um dado de inflação vindo tão abaixo assim do consenso, a galera deveria pisar no freio aí nas falas e já começar a sinalizar que vai ter corte de juro, porque a inflação, ela é defasada, né? Ela é reflexo da política monetária de vários meses atrás. Então, essa inflação que a gente está vendo agora já é reflexo da política monetária que começou lá atrás. Não é reflexo do 13,75 de agora. O 13,75 de agora vai refletir daqui a 3, 4, 5 meses, sabe? Então, se já está caindo agora, a gente já poderia começar a falar ou a pensar realmente em queda de juro, tá? A gente já viu aí qual que é o plano do governo atual, né? Esse novo arcabouço fiscal. Se não tiver nenhuma mexida muito relevante no Congresso, vai passar do jeito que está, ou com poucos ajustes, né? Então, assim, ele é ruim? Ele é ruim, não é a melhor coisa do mundo, não. Pelo contrário, é bem xixelento. Mas, assim, ele não é péssimo, ele não é horrível, ele não é um crime. Então, dá para conviver, entendeu? Pelo menos por um tempo, né? Então, vamos ver. O pessoal falando da call de Petrobras, essa daí, meu, putz, para esquecer. Não a call, né? Porque a call foi muito bem dada, mas, tipo, o que aconteceu, né? O pessoal falou que ia ter uma coisa, depois desmentiram. Nesse meio tempo a gente estopou a posição e o trem foi embora sem a gente. O Caio tá falando aqui, Fernando, não fechei a posição de Petro, deveria deixar rolar mais um pouco? Pô, meu, se tu não fechou, eu começaria a considerar fechar, tá com um lucro bacana já. Inclusive tá, o Caio, no ponto que eu tinha marcado para a gente começar a falar de sair, que era na média, né? Até passou da média, que o strike era 25,60, se não me engano, né? Ou era 24,60, nem lembro. Deixa eu ver aqui. Petro D2, 25,26 era o strike. Então chegou a bater 25,66, né? Então, 40 centavos acima do strike. Então, assim, já está num ponto bacana, passando da média de 200. Eu acho que essa aqui é a grande resistência, né? Nos 27 ali. Então, se continuar se aproximando dali, ainda tem bastante chão para chegar lá, né? Temos aí mais 4%. Enfim, vamos ver como é que vai ser amanhã, mas eu começaria pelo menos a pensar em fazer uma realização parcial, tá bom? Parabéns por ter segurado, cara. Agora que a gente viu o que aconteceu, é fácil falar isso. Parabéns. O pessoal está falando aqui daquele detalhe de recomprar a parte que estava vendida na trava de Bova, né? Então, o Newton está falando, eu recomprei, tô só com a call comprada. Mandou bem, meu. Agora fica mais fácil de segurar, né? Porque aí para cima não tem limite. Tiagão falando que já saiu no lucro também. O Daniel perguntou sobre a rolagem, se a gente perde algum dinheiro, né? Eu já respondi que não. Ele até respondeu depois aqui, ok. O Felipe está perguntando se eu levo em consideração as gregas para decidir qual opção operar. Levo em consideração, especialmente na hora de escolher os strikes, tá? Então, sim,
Na prática, a resposta é sim. O meu xará Fernando Shine está perguntando, boa noite. Excelente ponto que você tocou sobre não ter tomado nenhuma decisão. Você aguarda uma posição no gráfico ou melhores sinais de fundamentos? Algumas ações dando entrada no high-low. Aguarda mais um tempo? Cara, escreve aí no chat para mim, não só o Fernando, qualquer um que quiser, quais ações vocês querem que a gente olhe, tá? Que eu já olho aqui com vocês agora, aqui rapidinho, beleza? Do ponto de vista da análise técnica, pelo menos, tá? E, tipo, escolham algumas que têm liquidez e opções, né? Não adianta escolher ação que, tipo assim, sei lá, ambipar, um negócio que não tem liquidez, aí não faz sentido olhar, tá bom? Mas se quiser que olhe alguma ação específica, pode botar aí no chat que eu vou olhar, beleza? E sim, cara, eu olho para a parte técnica, né? Para a parte do price action, é a última camada que eu analiso, justamente é a camada que me dá o timing, que me dá. Se é agora que eu vou entrar, se eu vou aguardar mais um pouco, e também questão de amplitude, né, de alvo, né, qual alvo que a gente vai buscar. Então, tudo isso quem me responde é a parte do price action. Então, é o gráfico, é a análise técnica. Agora, antes disso, tem um estudo bem criterioso e cuidadoso de quais ações que a gente vai operar, se o ambiente macro está ajudando, né, aquele modelo de camadas que eu eventualmente discuto aqui com vocês. Tá joia? É como eu sempre trabalhei e eu acho que é o jeito mais fácil da gente não se ferrar operando opções, tá? De vez em quando a gente perde dinheiro, né? Vocês já viram que acontece nas melhores famílias, mas ordem de grandeza a gente está com uma taxa de acerto aí, vamos dizer assim, bem melhor, ou melhor, bem melhor não, né? Bem alta ainda, beleza? É, a Bruninha está perguntando assim: várias viraram tendência em high-low ou médias móveis. Um dia igual a hoje muda a tendência de muitas ações, né? Tem muita ação que vem num canal de baixa e aí vem um dia igual a hoje que sobe 8, 9, 10%, aí adeus tendência, né? Muda tudo, beleza? Ó, vamos lá então, galera tá começando a pedir ação aqui. O Jamerson pediu Petrobras, que já tá na tela, inclusive, né? Vocês estão vendo a tela, né? Acho que tá. Então, deixa eu tirar minha conta aqui, para ninguém me hackear. Cara, Petrobras é porque a gente tem que meio que apagar um lado do gráfico, né? E olhar só para o movimento mais recente. Se eu começo a olhar só para esse movimento a partir do dia 15 aqui de março, né? A gente só vê alta em Petrobras, tá? Inclusive, foi um dos motivos da gente ter entrado naquela call comprada, né? Que a gente acreditava que o movimento de alta ia continuar, tá? O problema de Petrobras é o governo, né? Já falaram infinitas vezes que eles querem mexer na política de preço. É difícil mexer na política de preço, não é trivial, embora o governo possa, porque é o majoritário, tá? Mas não é trivial. E qualquer tipo de controle muito rígido, qualquer tipo de maluquice muito biruta que inventem, é problema, porque a Petrobras fechou vários acordos, especialmente com a turma lá dos Estados Unidos na época de Lava Jato e tudo mais, prometendo governança, que não ia fazer maluquice, que não ia ter corrupção, que não ia ter um monte de coisa. Então, assim, eles falam umas coisas eleitoreiras, né, para agradar a base ali, o eleitorado da esquerda e tudo mais, mas na prática é difícil de fazer. Por isso que toda vez que falaram que ia fazer, alguém veio logo na sequência e desmentiu, tá? Isso significa que o mercado vai ficar blindado, né? Toda vez que falarem alguma coisa, o mercado vai ignorar e não vai cair? Não. A gente viu o que aconteceu na quarta-feira. Foi quarta-feira, eu acho, né? Na quarta-feira. Falaram aquilo, o Petrobras chegou a cair quase 4 no intradia, aí depois recuperou, né? Então, assim, vai chacoalhar. Se fosse operar ação de óleo e gás, era melhor ir para Prio, tá? Porque para mim é a melhor de todas aí, Junior Oil, né? Dessas mais novas, e faz um movimento muito mais suave aí de alta, né? Tá entregando aí 20% de alta nos últimos 15 dias, tá? O problema de Prio é que tem uma liquidez um pouco mais restrita, né? Mas dá para operar, especialmente comprado em call, beleza? Então, você acredita aí no movimento do setor de óleo e gás, eu iria de Prio, ao invés de ir de Petrobras, por causa desse ruído político, né? Mas tá maneiro, tá bom para operar comprado, vamos dizer assim, né? Um cenário altista, Petro 4. Beleza? O dia de hoje é um dia muito bom, né? O papel passa a operar acima das médias. Esse high-low vai virar, se não virar amanhã, vai virar nos próximos dias, tá? Ele já está acima aqui. Enfim, bem promissor. E esse corte de produção que aconteceu semana passada, né? Como eu falei da outra vez, só amplia é, a, a crença de que os preços vão operar num território mais alto, né? No equilíbrio mais alto. Banco do Brasil, próximo aqui, pedido do Gustavão. Cara,
esse dia de hoje é o que tira tudo, né? Porque aí virou o high low de volta para alta, enfim. Mas assim, Banco do Brasil, para mim, tá quicando. Essa bola tá quicando para alguém chegar e cortar, beleza? Já teve fala de novo, né, do pessoal de que os bancos públicos têm que operar diferente, tem que dar crédito subsidiado, tem que fazer empréstimo com taxa mais baixa. Isso é péssimo, né? Péssimo. Assim, das empresas públicas, o Banco do Brasil é que tem a melhor governança disparada, assim, anos-luz na frente de todas as outras, tá? É, mas não, é difícil operar comprado em papel tendo um sócio igual a esse, né? Igual o governo federal atual, pelo menos para mim, tá? Por isso que eu abri a posição vendida, estamos tomando um calor infinito nessa posição, né? Mas realmente eu acredito que isso aqui vai cair. Pode não ser agora, pode não ser daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, mas eu acredito que o Banco do Brasil é para operar lá na casa dos 35, entre 30 e 35. Essa faixa de preço na região dos 40 aqui não faz mais sentido para mim. Fazia até o final do ano passado, né? Com a atual conjectura, não faz sentido para mim, não. Eu posso estar errado, tá? O analista também é, mas é a minha crença, beleza? Uzi Minas, cara, Uzi Minas é uma que me dá um remorso, porque eu queria estar operando isso aqui faz tempo. A gente fica segurando, acaba não dando a call, e aí o papel vai sem a gente. Mas você vê que sentiu uma força aqui, né, quando bateu a média de 200, tá? Acho que a primeira resistência é justamente aqui, nessa região dos R$ 8, e depois lá em cima nos 8,60, tá? Ah, mas se esse movimento de retomada do IMAT, né, do Índice de Materiais Básicos, continuar, porque todo mundo porrou hoje, né? Vale subiu 5,5, né? Que, pô, um papel igual o Vale subir 5 num dia é muito relevante, tá? Aí os Minas acompanhou, subiu quase 7. Se for olhar a CSN, subiu pra caramba também, quase 7, tá vendo? Então, altas muito relevantes mesmo, tá? Então, todo o setor aí de materiais básicos subindo bem. Isso aqui, basicamente, teve dado da China também, de inflação e tudo mais, e foram dados ok, assim, não foi nada demais. Então, meio que abriu espaço na percepção dos investidores de que podem vir novos auxílios lá na China, né? Então, isso ajuda a commodities também, e aí todo o setor aqui andou. Então, por isso que eu comentei, até postei um stories mais cedo lá, no @Fernando Klim, para quem não segue ainda, segue lá no Instagram. Até falei, pô, alinhamento interplanetário, porque parece que tudo que podia dar certo deu certo hoje, e aí o Ibov subiu 4, né? Então, fez dados bons da China, dados bons aqui de inflação, fluxo, tudo. O presidente que ficou calado foi lá para a China, então ficou quieto. Então, assim, tudo deu certo e aí a parada andou. Itaú. Itaú para mim, cara, é compra forte também, tá? Porque vai sair os balanços aí, eu acho que vai ter um under promise over delivery de balanço de banco em geral, né? Itaú, Bradesco, especialmente. Porque teve esse credit crunch aí, né? A galera segurou o crédito, então a inadimplência deve cair, enfim. Eu acho que vão ter bons números aí do setor bancário. Que Itaú era uma compra boa lá no 22, 23, né? Agora já está no 25 de volta. Mas acredito que esse movimento de alta aqui tem tudo para continuar, tá bom? Via foi uma que por muito pouco não saiu uma call hoje na sala, tá? Porque Magalu já estava subindo 9 e Via estava subindo 3 só, nessa hora que eu olhei. E aí depois Via engatou a quarta marcha na alta e fechou subindo 7. Tá? Mas não adianta falar, não teve a call, então não adianta. Mas isso aqui para mim é uma proxy disso, né? Se o juro cair e se não tiver nenhuma tributação nova no varejo realmente, esses papéis de varejo que estão aí menos 95, menos 90% nos últimos 18 meses vão subir, cara, não tem jeito. Vai entrar fluxo, tá? Você vê que Magalu subiu 12 e Via subiu 7, 8, na verdade, né? Então tem 4 de diferença aí, ficou para trás. Porque não é um player quality, né? Não tem, todo mundo sabe que tem um monte de problema, enfim. Mas é um micão, né? O papel negociando a R$ 2 é um micaço. Pode acontecer qualquer coisa. Para ir de 2 para 4 em 15 dias não custa, tá? Mas a conjectura macro tem que ajudar. O papel não tem fundamento nenhum, é só especulação mesmo. Uzi Minas já falei, Banco do Brasil já falei, Bepac, cara, Bepac é uma máquina, né, mano? Bepac tava abaixo de R$ 20 também, para quem tava comprando para longo prazo, porra, compraça. E aí já subiu pra caceta, né? Isso aqui é o que eu falei, né? Você vê um canal de baixa, mas aí vem um dia igual a hoje, e você esquece qualquer análise de baixista, né? Então, ó, o papel vinha caindo aqui consistentemente, no canalzinho de baixa. O meu canal tá mal feito a vida inteira aqui. Mas imagina que é isso aqui.
Aí vem um dia igual hoje, putz, esquece, né? Vai voltar a comprar, tá? Mas para mim é um papel excelente, negociando as 7 vezes lucro, piada. O BTG entrega 20% de crescimento ao ano, todo ano, nos últimos 5, 6 anos. Então, os caras são uma máquina de fazer dinheiro, tá? Só que, para opções, né? O ideal é a gente entrar antes de acontecer esses movimentos igual hoje. Depois que já aconteceu, aí a gente tem que ficar esperando para ter uma entrada melhor, porque senão é comprar tupo, né? Aí é doideira. CSN já comentei, B3, B3, B3 a galera tem até ranço de B3, né? Cara, B3 para mim mesma coisa que BTG. Não dá para pensar em vender agora, mas tem que esperar um momento melhor para entrar também. Entrar aqui é difícil, né? Porque tá bem no ponto aqui, que é uma resistência relevante, no 11,70. Então tá muito próximo aqui, né? Então tem que dar uma esperada, beleza? Mas para mim é compra também. Braskem é uma que é bem fraquinha em opções. Até dá para fazer, mas tem que tomar cuidado. Mas também, né? Já marcou o fundo aqui nos 16. É, eu acho que tem tudo para lateralizar, na verdade, tá? Tá num ponto aqui que tem tudo para lateralizar aqui nessa região de preços. Então, eu optaria por operar outras ao invés de Braskem. Prio já comentei, Magalu também. IRB, cara, IRB eu me recuso. Vale, já falei. Acho que é CSNA, né? Que é a Highload 43. BB, já comentei. Acabei de falar de Pepac também. A Alma tá perguntando aqui, ó. Acabei entrando atrasado na live, não vi sobre Magalu. É, vale vender e assumir prejuízo? Cara, pode vender, tá? Mas é porque eu acho que não faz muito sentido, o Alma, quando já tá 2, 3 centavos igual tá agora, entendeu? Aí, mas sim, se você preferir encerrar, pode encerrar, tá bom? Mas quando é assim, eu já considero que foi pro pó e nem olho, porque, putz, na minha visão não faz muita diferença quando já tá tão perto assim de virar pó, tá? Essa daí realmente uma pena. A gente errou. Rolagem Magalu, não. Para mim, como eu falei, Iago, agora tá muito mais para continuar o movimento de alta, né? Dado esse contexto todo que mudou, né? Corte de juro, etc. A gente tem que lembrar que quando a gente deu essa call, a gente estava acreditando que não ia ter corte no juro, e realmente não teve, né? Só que agora já passou, já estamos próximo da próxima reunião, e agora parece que, né, com os novos dados que surgiram, esse corte vai vir em algum momento, esse ano ainda, talvez até nesse semestre ainda, pelo menos o primeiro corte. Então, passa a fazer mais sentido operar na alta desses papéis do que na baixa, tá? Por isso que eu não acho que vale a pena pensar em rolagem. Se a gente abrir o gráfico de Magalu, lembra que eu falei do rompimento desse triângulo para algum dos lados e que a gente acreditava que seria para baixo? Rompeu e rompeu para cima, né? Então, se for para pensar em operar, pelo menos do jeito que está aqui agora, eu pensaria em operações para me beneficiar da alta, tá? Só que agora, né, depois de subir 12 num dia, quase 13, eu não vou entrar agora. Vou esperar um momento melhor para marcar essa entrada, tá joia? Mas rolar a put, eu acho que não faz nenhum sentido na atual conjuntura, tá joia? O Diego até falou, Magalu pode esquecer, não vai por mais dinheiro, exatamente isso, exatamente isso. Os Minas estou esperando um melhor momento, beleza? Pessoal perguntando de cash. Cara, cash é um papel de evento, tá? Tem que acontecer a OPA, né? O Banco Votorantim e tudo mais. Na verdade, quando eu falei de cash, subiu, tá? Agora caiu de novo. Mas o evento é para acontecer nos 1,50, né? Para o Banco Votorantim comprar e fechar o capital a 1,50. Mas papel mico também, né? Menos de R$ 1, pode ser agrupado a qualquer momento. Aí teve aqueles boatos de que eles iam fazer um agrupamento para depois fazer um split para tirar os minoritários. Isso é horrível, né? Péssima sinalização da empresa. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas acho difícil operar muito abaixo desses 90 centavos também, tá? Porque a empresa está valendo caixa já. Marfrig. Cara, Marfrig e JBS, para mim, são as que. Marfrig até subiu legal no final, estava subindo bem menos ao longo do pregão, tá? Mas para mim são as empresas que têm mais potencial de multiplicar.
Marfrig e JBS, que estão ultra deprimidas, beleza? Já aqui no suporte do suporte do suporte, tá? É, JBS subiu menos até, subiu menos de 2, tá vendo? Então, o JBS para mim está até melhor do que Marfrig, tá? Mas esse setor aí, para mim, é o setor que nos próximos anos tem tudo para multiplicar, porque esse é cíclico, é muito cíclico, né? E essa pressão de margens que eles estão sofrendo agora não vai durar para sempre, tá? E GGBR, esses papéis são muito colados, cara. GGBR, GGBR, Usiminas, CSN, todo mundo anda muito parecido, tá? Mesma análise, né? Acredito, inclusive, que esses 26, 27 aqui são bons pontos para a gente procurar venda, tá? Mas tem que esperar para ver se realmente vai chegar lá. O Fernando perguntou: quando sobe dessa forma imprevisível e intensa, próximo do vencimento de opções, tendo interesse em ter mais do papel, hora de venda coberta de put fora do dinheiro? Pode fazer. Mas eu não faria nesse vencimento, não, eu faria no próximo. Eu vou soltar o radar de renda essa semana também. Aí vai dar uma ajuda aí para vocês que estão procurando opções para vender, com esse pensamento, né, de renda e tudo mais. Banco do Brasil, se a gente vai rolar? Pergunta da Pri. Cara, não, a princípio não, tá? A princípio não. Semin não tem liquidez. Gol e Azul. Putz, isso aqui é que tem liquidez e opções, Gol e Azul, mas é difícil de operar isso aqui, irmão, porque esses papéis, eles sobem 6, 7, aí cai 10. É muito difícil de operar essas aéreas. Sinceramente, eu olho para isso aqui e não sei o que tá aqui, entendeu? Um movimento maluco, parece um eletrocardiograma, entendeu? Então eu fico de fora normalmente. Ó, tem um iPhone perguntando aqui, Fernando, qual média móvel é melhor para ter uma análise de cruzamento? Cara, eu acredito que é a de 9 com a de 21. Então, essa que eu mais uso. Confirmação de tendência, high, low e média. Para confirmar a tendência, para mim é de 50. Essa daí é o que eu mais gosto. Respeita bastante, entendeu? Bradespar é Vale, né, meu? Aí, tipo, para operar Bradespar é melhor operar Vale. E aí de Vale eu já comentei, Juliano. Tá joia? Bradespar não tem opção não tem liquidez e opções também, então não faz muito sentido. Taesa é notícia, né? Essa notícia aí de que eles iam fazer a nova emissão e tudo mais, aí o papel deu uma balançada hoje. Todo mundo subiu pra caramba e Taesa fechou caindo 0,03. Mas é bom de proxy, né? Parece renda fixa. Então, se for para carteira de longo prazo, acho que vale a pena. Talvez seja um bom momento, inclusive, para vender put de Taesa. Quem quer acumular ações, né? Porque parece que já desmentiram a notícia também de que vai ter emissão, enfim. Belezura, turma. Deixa eu ver se tem alguém. Acho que eu zerei o chat aqui, mas eu acabei não dando atenção nenhuma pra galera aqui que tá nas janelinhas. Acho que não tem ninguém com a mão levantada. Vamos lá, se quiserem mais alguma, as últimas três aí pra gente fechar. Tô de olho em todas aqui. É até bom quando a gente faz esse exercício, porque acaba obrigando a gente a olhar alguma que eventualmente a gente não viu, tá? Mas no meu screening aqui, que a gente não comentou, Natura, né? Que teve essa loucura toda aí semana passada. Hoje voltou a subir. Embora eu acho que a empresa não vale nada. Agora que eles vão vender a única coisa que prestava, que era a ESOP. Aí, ó, Vale a gente falou, Bova a gente falou, CSN, Minas, Ambev. Ambev não passou. Ambev subiu timidamente hoje, subiu, quer dizer, timidamente comparado aos outros, né? Também tá chegando num ponto importante aqui, nesse 14 alto. Começar a caçar venda em Ambev aqui também. Começar a caçar uma vendinha em Ambev. Embora a tendência seja clarissimamente de alta, né? Seria uma operação total contra a tendência aqui. É... Aí, beleza, Ambev, Itaú, a gente falou, BB, Bradesco. Bradesco foi lindo, né? Bradesco fechou na máxima, coisa maravilhosa. Subir mais 2 dias igual foi hoje. Coisa linda. Aí, JBS a gente falou, Magalu, Prio, Marfrig, papá, B3 eu não abri, né? Não, abri sim. B3 eu abri sim. Comentei aqui da resistência no 11,75. Suzano é a última aqui que a gente não comentou.
Suzano também, enfim, mais tímido do que os outros, mas uma região aqui bem forte de suporte, né? Porque caiu quanto da máxima? Vamos ver. Quase 30% aí em 3 meses. Uma queda bem relevante para um papel como Suzano. Vou deixar aí o 40 marcado. Cara, o que que ia ser bom? Se isso aqui voltasse nesse valor, nesse patamar, pelo menos, nessa zona de preço, do 40, 41, aí a gente metia uma compra. Voltasse aqui entre 40 e 41, dava para comprar bonito. Mas vamos ver se ele engatar a quinta marcha na alta aí, a gente vai ficar de fora. É bom entrar quando tem esse tipo de respiro, sabe? O papel marca o fundo, sobe, aí ele volta lá, dá um segundo toque, um segundo beijo que a gente brinca, né? Aí você entra. É um setup bem bom. Às vezes é no terceiro toque até, mas nem sempre tem, né? Vou voltar no chat aqui. Cielo. Boa. Cara, ficou um tempão aqui, né? Nessa região. Uma amplitude relevante entre o 4,70 aqui, 4,80 e o 5,30. Eu acredito que tem tudo para ir lá no topo desse caixote de novo, né? Lá no 5,30. Até legal o Cielo para pensar em operar, tá? Tem liquidez relevante em opções, papelzinho bom. Já está anotado aqui, o Léo. Tá no radar. Cirela. Cirela não tem, tá? Cirela não tem. Mas aí é construtora, né? Então, porrada máxima quando qualquer coisa de juro cair, acontece, ou é falado, as construtoras, é, como é que chama? Essas empresas que faz empreiteira, construtora, empreiteira, essas paradas de construção civil, tudo porra. Beleza? Uma pergunta do iPhone aqui, ó. Se a gente for entrar em alguma opção, seria para esse vencimento ou para o mês que vem? Cara, provavelmente, quase certeza que se a gente abrir, vai ser para o mês que vem já, tá bom? Porque para esse mês já tem muito pouco tempo, então não faz muito sentido. A não ser que seja alguma coisa assim muito explosiva mesmo, mas depois de um dia igual a hoje, é difícil. O dia explosivo foi hoje, tá? Então, se a gente for entrar, quase certeza que vai ser para o vencimento de maio, tá joia? Ah, eu fechei o compartilhamento, né? Mas eu cantei os pontos aqui. Basicamente é entre o 4,70 e o 5,30 para Cielo, tá bom? Fala, Jamerson, fechar contigo. Manda ver. Deixa eu deixar você desmutar. Aí você abre. Pronto. Manda aí pra gente fechar com chave de ouro. Fala, Fernando, boa noite. Boa Bom, noite. amigo, satisfação falar com você na sala de opções. Tamo junto. Fernando, a minha dúvida é sobre rolagem. Sou iniciante, comecei há pouco tempo com opções, né? Desde então eu vinha só operando ações e renda fixa também. Uhum. Mas em uma rolagem, eu tenho uma dúvida muito grande. Nunca fiz, né? Estou com uma call do Banco do Brasil, né? Da sala, e também tô com put de Petrobras. Como está próximo do vencimento, tenho essa dúvida se caso precise eu fazer essa rolagem. Como é que faz? Se compensa? Sabe? Não, legal. Cara, o operacional da rolagem, até dar uma dica para vocês aqui, voltar a compartilhar a tela. É o seguinte, aqui na sala, você vê aqui, você clica aqui no nome do canal, tá? Aí vem aqui em Shared Links. Aí tem todas as lives que a gente fez aqui. Tem uma live específica, se eu não me engano, foi a 14. Deixa eu achar aqui, ó. 12 rolagens, 13 BBDC, 14 Petro. Não, então foi antes. Isso. Tava de alta. Peraí que eu vou achar, segurei. Aqui, ó. Essa aqui, 18 de janeiro. Rolagem Bradesco e aula de Profit Chart. Essa live específica foi bem legal porque a gente fez a rolagem ao vivo aqui. Então, não só eu fiz ela, né, literalmente operacionalizando, mostrando minha tela e tudo mais, mas eu também mostrei na tabelinha o que que acontece, como que a gente tem que contabilizar, calcular e tudo mais, tá? Então, a minha sugestão para todo mundo que tem alguma dúvida com o processo de rolagem, o que que é a Sim, sim, rolagem está e tudo disponível mais. lá no. Oi?
Tá disponível lá no Telegram, né? Tá lá, ela fica aqui, pegar o link e colar no navegador, você vai conseguir assistir, entendeu? Mas a rolagem especificamente nada mais é do que você encerrar a tua estrutura no vencimento corrente e remontar ela no vencimento seguinte, tá? Então você aumenta o tempo aí que você tem para aquela operação dar certo. Eventualmente você vai precisar colocar dinheiro de novo, né? Especialmente se você está com uma estrutura de débitos, né? Daquelas que você paga para montar, tá? Então você vai desmontar, você vai receber algum valor. Provavelmente, do jeito que você falou aí, são duas estruturas que você está perdendo. Então você vai Isso, receber menos do que você pagou. E você vai precisar exato. comprar a opção do vencimento seguinte. Então você vai colocar um dinheiro novo na estrutura. Então só vale a pena fazer se você realmente acredita que aquele movimento de preço que você imaginava que ia acontecer originalmente, ainda vai acontecer no próximo vencimento, tá? Então, por exemplo, a nossa estrutura aqui com o Magalu, que eu estava falando mais cedo. Eu achava que ia acontecer uma coisa, acreditava que um cenário ia se materializar, ele não se materializou. Aí o pessoal perguntou, pô, você vai rolar? Eu falei, não, porque à luz dos dados que a gente tem hoje, eu acho que é muito mais provável que continue subindo do que caia, né? E o que eu tinha montado originalmente era visando uma queda, entendeu? Então a rolagem só faz sentido se você acha que aquilo que você acreditava que ia acontecer realmente ainda vai acontecer, tá joia? Tá jóia, entendi, Fernando. Então, eu não cansei que ser mais dinheiro para comprar, né? Vender, Exato, quer complementar, né? Assim? exatamente. É, assiste quando você tiver um tempinho, porque ficou bem legal aquela live, tá joia? Sim, porque eu tenho uma dúvida sobre isso. Pois tá bom, Fernando, era essa a minha dúvida. Tamo junto, Obrigado. querido. Pessoal, obrigado, viu? Vou encerrar por aqui. A gente já tem aí 40 e poucos minutos de live. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixa de mandar lá no Instagram, tá? Procura a mim, procura o Uli, procura a turma do suporte. A gente faz questão de responder. Quinta-feira eu entro aqui com o Uli também de manhã para a gente trocar uma ideia de novo. E vamos que vamos. Anotei aqui Cielo, tá no meu radar. Todas as outras que a gente comentou também. Assim que der alguma entrada, a gente canta lá na sala. Fechado? Tamo junto. Michele tá perguntando aqui qual que é o arroba. É arroba Fernando Clean. Beleza? Beijo para todo mundo. Boa semana a todos. Vamos com tudo. Valeu.